Fala pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Shibata na área para mais um Palavrão. Hoje a gente conversa sobre um romance chamado O Reformatório Níquel, do Colson Whitehead, grande escritor norte-americano que acaba de ganhar o prêmio Pulitzer 2020. Olha só, hein? Vocês vão ouvir falar muito ainda desse autor e daqui a pouco a gente conversa sobre ele depois do bip. Não se esqueça! Se inscreva no canal, deixa o teu joinha, manda para todo mundo, aperta o sininho e vamos que vamos. Então vamos lá, moçada, vamos falar sobre Colson Whitehead, o grande nome da literatura americana contemporânea. Esse sujeito ganhou por 2 vezes o Pulitzer, gente, né? Foi poucos homens conseguiram ter essa façanha, né? John Updike é um desses. Em 2017, o Whitehead escreve um livro chamado The Underground Railroad. Tá? Esse livro ganha 2 prêmios, o National Book Award e também o Pulitzer. E agora, em 2020, ele vence com o Reformatório Níquel. Uau! Talvez aqui no Brasil esse nome, né, esteja chegando ainda, mas o pessoal lá está esperto com esse grande autor, que inclusive foi capa da Time, da revista Time. Desde 2010, estava dando uma pesquisada, desde 2010 você não tinha um escritor na capa da revista Time. Então, estamos falando de um cara muito importante que está surgindo aí, trazendo coisas interessantes para a gente ler. Bom, vamos falar sobre o Reformatório Níquel. O Reformatório Níquel foi uma leitura muito prazerosa, muito tranquila e envolvente de se fazer. É um livro que carrega certas qualidades de uma escrita muito boa, de um enredo muito interessante, uma história fascinante, né? Apesar de pesada, apesar de violenta, a gente acompanha com certa curiosidade tudo isso. E ele vai construir a história de 2 meninos, um chamado Elwood e o outro Turner. O Elwood, né, é um garoto, os dois são negros. O Elwood é um garoto simpático que vê a família destruída, ele mora com a avó e se inspira nos discursos do Martin Luther King. A gente está falando do sul dos Estados Unidos, local que vocês sabem, né, o local marcado por esses traços do racismo e também pela luta que foi, a partir dos anos 60, né, para que os negros tivessem os seus direitos civis respeitados, né, e fossem vistos como seres humanos. Tá? Então, as marcas de um Estados Unidos dividido, né, desde a Guerra de Secessão, né, ou a partir da Guerra de Secessão também, traz um pouco dessa história americana para esse romance. O Elwood é um menino sonhador que está ali encantado com os discursos do Martin Luther King, que está empolgado com a ideia do Kennedy, né, ser presidente dos Estados Unidos. Também tem esperanças vendo as pessoas da sua cor e até pessoas brancas lutando pelos direitos civis dos homens negros. Esse é o efervescente momento da cultura americana que a gente tem como pano de fundo. Ele é um garoto que estuda pra caramba, quer ler, quer crescer na vida, mas não vou contar pra vocês porque ele vai parar nesse reformatório chamado Níquel. Tá? Lá ele vai encontrar esse outro garoto chamado Turner. Eles têm diferenças, eles têm visões sobre o mundo, esperanças que contrastam, né? Mas são dois meninos. Né? O reformatório, para quem não sabe, o reformatório é uma FEBEM, né? É um presídio para jovens garotos, que a ideia é que eles saíssem de lá reformados, né? Entre aspas, reformados. Mas é claro que a gente vai ficar sabendo, não é nada disso que o lugar propõe para eles. É um pequeno inferno, né, com solitárias, com quartos escuros, né, com todo o ódio racial espelhado lá dentro. Bom, acontece o seguinte: esse livro foi inspirado pela Florida School for Boys. Tá? Tem uma história muito interessante, isso aqui, eu fui atrás disso aqui. Florida School for Boys era um reformatório que descobriram, através de algumas escavações, que no fundo, né, desse lugar tinha um cemitério clandestino. Né? E começaram a descavar, a cavar, e encontraram lá mais de 100 corpos enterrados clandestinamente. Então, olhando para isso, o Whitehead
resolve construir a história desses dois garotos que vão fazer com a gente um tour por esse inferno que é esse lugar. Uma história muito bacana, muito fascinante, pelo que eles vão construir lá dentro, pelo que eles vão passar lá dentro, a gente sofre junto com eles, mas também muito porque a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai entendendo os embates raciais, os conflitos raciais que os Estados Unidos estava passando por aquele momento, que tem ecos até hoje, né, e que a gente pode, obviamente, também trazer para o Brasil. A gente está aí olhando para questões como Marielle, né, e todo dia a gente se defronta com violências raciais, com assassinatos, que, né, ecoam um pouco esse nosso passado escravagista que também os Estados Unidos tiveram. Beleza? Bom, um trechinho para vocês aqui, uma das características do Elwood era esse encantamento que ele tinha pelo Martin Luther King, né? O Martin Luther King, que era um grande orador, e ele falava e tocava o coração das pessoas, foi um homem que inspirou muita gente, que acaba assassinado, como o Kennedy acaba assassinado, né? E ele falava alguma coisa sobre as reações que o homem negro deveria ter, e elas não deveriam ser violentas, né? Então, uma das questões que o Martin Luther King falava, e que ecoam aqui no texto, é que você nunca responderia à violência com violência. E isso lê e fica espantado o Elwood. O Elwood fica assim, mas como? Né? Os caras vêm aqui, cospem na nossa cara, batem na gente, humilham a gente, violentam, estupram, e a gente vai responder com o quê? Né? E ele está pensando sobre isso. Né? Então, olha aqui, ó. Podem nos colocar na cadeia e ainda amaremos vocês. Podem bombardear nossas casas e ameaçar nossos filhos, e por mais difícil que seja, ainda amaremos vocês. Mandem aqueles entre vocês que perpetram a violência debaixo de capuzes, aqui está falando da Ku Klux Klan, atacar as nossas comunidades depois da meia-noite, e nos arrastem até alguma estrada, e nos espanquem, e nos deixem quase mortos, e ainda amaremos vocês. Mas estejam certos de que vamos esgotá-los com nossa capacidade de sofrer e que um dia vamos conquistar nossa liberdade. A capacidade de sofrer. Elwood, todo mundo do níquel existia nessa capacidade. Eles respiravam nela, comiam nela, sonhavam nela. Aquilo era a vida deles agora. Caso contrário, teriam perecido. Os espancamentos, os estupros, a implacável diminuição de si, eles suportavam. Mas amar aqueles que os destruiriam? Dar esse salto? Vamos responder à força física de vocês com a força das nossas almas? Façam o que quiserem conosco e ainda amaremos vocês. Tá? Então ele fica espantado, fala assim, mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai amar esses caras? Mas ele está nesse embate, está pensando nas propostas e nas ideias do Martin Luther King. Beleza? Gente, livro muito legal, muito importante, recomendo fortemente. Vou ler o outro, o Underground Railroad, para trazer aqui para a gente. Então, a dica de hoje é essa, Colson Whitehead. Valeu, Reformatório Níquel. Deixa aqui, né? Já leu esse livro? Deixa seus comentários aqui e também sugestões. Beijo para todo mundo, valeu!